Salve, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Vídeo, nesse canal pessoal meu, do YouTube também no Kawaii. Inicialmente peço o like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, novamente deixarei na descrição produtos ligados à minha loja do Mercado Livre, né? Com descontos exclusivos, links na descrição, e também na descrição deixarei o meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente, certo, pessoal? É o seguinte, o homem solteiro tem que evitar vaidades, né? Parece que para alguns, pode parecer um tanto que clichê esse tipo de questão, mas hoje em dia tem muita gente, pessoal, muita gente mesmo, né, querendo se achar melhor do que os outros por conta do carro que tem ou da moto que adquiriu. E o que acontece, pessoal? O que acontece? A gente acaba incorrendo numa sociedade que já vendeu sua alma e propriamente se vale por questões materiais, né? Esse que é o ponto, porque essa questão acaba se virando, né, para a área dos relacionamentos, né? O que não deveria ser o correto, tá entendendo? A gente não deveria basear jamais escolher uma pessoa com quem se tem um relacionamento por conta do que ela tem, tá entendendo? Propriamente, né, nos anos 2000 eu vou dizer aqui por experiência própria, né, tive 2 relacionamentos que não eram baseados pelo materialismo, né, passavam longe disso, né, até porque nos anos 2000 eu propriamente tinha o mesmo status que tenho nos tempos atuais, né, no que tange assim, a não ter muitas posses materiais, e propriamente, né, por quê, né? Porque hoje em dia, né, tem muita gente que fala, né, muitos post-livros inclusive, que dizem assim, porque para tu embarcar em um relacionamento é preciso que tu tenha isso, que tu tenha aquilo, né? Mas o ponto é que esse cenário me passou por transformações, ele passou por mudanças vamos contar assim, dos anos 2000 até o presente momento, né? Logicamente que houve o advento das redes sociais, nos quais aumentaram ali a competitividade, né? E propriamente eu sou um cara assim que tento evitar, procuro na verdade evitar ir para disputas desnecessárias, né? Tanto quanto evito propriamente discussões, pessoal, porque são questões que não irão levar o indivíduo a lugar nenhum, tá entendendo? É esse que é o ponto. E propriamente a gente já praticamente disse aqui que a gente está numa sociedade, além de materialista, ela é muito soberba, né? O que acontece? Esse tipo de competitividade que a gente via muito nas redes sociais, ela está sendo trazida para a realidade, né? Então, propriamente, eu não busco esse tipo de questão de querer ser melhor do que os outros por posses materiais,
eu acredito assim que a gente tem que focar, focar naquilo que. Porque, presta atenção, pessoal. É, o carro que tu tem, ou a moto que tu tem, todo mundo pode ter, mas propriamente o seu caráter, princípios, valores, isso ninguém pode alterar, porque são questões intrínsecas a ti, né? Propriamente eu costumo dizer que o Brasil está numa celeura no que tange ao âmbito espiritual, né? Eu já falei por inúmeras vezes, né? Nunca esteve tão difícil as coisas de um modo geral para quem entende do mundo espiritual, né? Aliás, sempre foi assim, né? Mas hoje se atenuou muito mais por conta de redes sociais, materialismo exacerbado, busca por status a todo custo, né? De uma maneira geral, tem gente que quer ser reconhecida, o tempo todo quer aparecer, né? E propriamente eu não tenho esse tipo de questão, né? Mas é só vocês verificarem as músicas entre aspas, que fazem sucesso hoje em dia no Brasil. Não só isso, né? Mas muitos desses artistas que vivem de uma forma muito hipócrita, né? E propriamente a gente sabe, né, que tanto a música, né, quanto o comportamento desses artistas tendem a influenciar as pessoas, né? Tendem a influenciar o brasileiro, né? O Brasil, propriamente, é um país muito idólatra, né? Onde ao qual se segue modas, né, advinda de artistas, celebridades entre aspas, e propriamente as pessoas não tendem a questionar, né? E assim, tende a ser muito complicado uma pessoa questionar um famoso, porque logicamente o Brasil é muito nivelado pela mediocridade, né? Aqui há muito tempo a gente tem problemas relacionados à educação, né? Há muito tempo, mas não só isso, pessoal. Não é para qualquer pessoa saber dizer não para situações assim que não agregam, entendeu? Porque geralmente tende a não questionar por que aquela pessoa chegou a ser famosa. Hoje em dia, pessoal, desonestidade no Brasil se tornou uma referência. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque tá na moda realmente querer passar a perna nos outros, querer levar vantagem, tá entendendo? E isso incorre não só numa sociedade soberba, né, no que tange ao macro, né, mas também numa vaidade, né, assim que no final das contas é muito desnecessária, tá entendendo? Eu não sei vocês, né, mas para mim o melhor livro do mundo é justamente a Bíblia, né? Longe de ser perfeito, longe de querer pregar o que é certo e errado para os outros, né? Porque geralmente tendem a te interpretar errado quando tu procura pensar diferente, tá dizendo? Ah, não, porque tu tá querendo muito. Sempre tem ali, sempre incorre ali num shame, né? Ainda mais tu sendo solteiro hoje em dia, porque o que acontece nos tempos atuais que é muito promovido aqui no Brasil os relacionamentos por conveniência, né? Influenciado por terceiro, né? Cada vez mais o que acontece, né? Que as pessoas tendem
deixar para os outros, a terceirizar para os outros a responsabilidade que seria dele, né? De encontrar um relacionamento que compense, né? Eu propriamente, os dois relacionamentos que eu tive, né? Para alguns podem não ser muitos, né? Mas, enfim, os dois relacionamentos que eu tive foram baseados, né, foram assim, iniciados em comum acordo, sem propriamente outras pessoas envolvidas, né? Eu costumo dizer que hoje em dia está muito mais fácil fazer inimizade do que propriamente amigo, né? É muito diferente daquela era mais analógica, né? É lógico, né? Teve a influência das redes sociais que cada vez mais fizeram com que as pessoas de modo geral se afastassem, né? Mas também, por um outro lado, foi benéfico, porque eu entendo assim que a solitude é algo assim primordial, muito valioso para o ser humano. É lógico que propriamente você vai querer ali conversar de vez em quando com uma ou outra pessoa, faz parte do processo, né? Mas na maioria das vezes tu vai querer ficar sozinho, né? E hoje em dia as pessoas de modo geral tendem a mais a não te acrescentar do que propriamente te elevar, né? Muito por conta dessa máxima do indivíduo ser hateado por querer pensar diferente da manada, né? Propriamente as pessoas muitos tendem a ter preconceito de ti porque porque tu procura ser diferente deles, né? Porque as pessoas querem controle, elas querem a sociedade, né? Quer controle e não quer que tu seja muito diferente dos outros, né? Porque tu se torna uma pessoa assim um indivíduo muito imprevisível, tá entendendo? Imprevisível, né? E o que a sociedade atual quer é que você preste satisfações, que você venha a se explicar, e propriamente eu não tenho esse estilo, né? Eu não procuro me explicar pelas minhas atitudes, pelas minhas palavras. A gente tem que prestar contas, sim, mas para Deus, né? Propriamente. Tem gente que não acredita no mundo espiritual propriamente, mas pode acreditar ali nas leis do universo, né? Propriamente, né? Mas é inegável, pessoal, que hoje em dia tô falando de numa perspectiva masculina, né? Ele acaba sendo hateado, né, por não querer fazer parte de um mascaramento social, de teatros, de uma sociedade materialista, não queria vaidades, não queria ostentar, tá entendendo? Não queria status a todo custo, em troca de coisíssima nenhuma, tá entendendo? A troca de reconhecimento de uma sociedade que muitas das vezes o despreza, tá entendendo? É esse que é o ponto. Vai muito daquilo, né? Do suco não valer a espremida, tá entendendo? Compensa, né, propriamente se esforçar, do indivíduo se esforçar para ter reconhecimento de pessoas assim aleatórias a ti. Não é muito melhor propriamente tu seguir individualmente. É lógico que tu vai ser julgado, tu vai ser criticado, mas quem é que não é julgado nessa vida? Se você não quer ser julgado, não quer ser criticado, apenas não faça coisíssima nenhuma, que tu estará a salvo, né? E propriamente nessa questão de salvação, pessoal, muitos ainda acreditam, né, que ela
seria coletiva, né? Ignorando, né, os preceitos espirituais que parte muito do indivíduo, né? Somente tu que pode ter autonomia sobre sua própria vida e propriamente buscar ali ah, um desenvolvimento pessoal, né? Não no sentido de coaches exagerado, né? Mas no sentido de auto-aprimoramento, enfim, buscar ler um livro, viajar se tiver condições financeiras, né? Eu propriamente sou um cara que eu estou cada vez mais procurando ter essa liberdade geográfica, né? O que seria essa liberdade geográfica? Poder se deslocar para outras cidades ou até mesmo outros países. Eu estou nesse desenvolvimento, né? Esse desenvolvimento pessoal, não no sentido de coach, né? Porque eu tenho muito preconceito com coach hoje em dia, né? Mas é preciso que o homem solteiro tenha essa liberdade geográfica para poder é, ampliar, ampliar novos horizontes, né? E não é qualquer pessoa que acaba buscando esse tipo de aspecto, né? Vai muito daquilo, né? O que vale para mim pode não valer para ti, ou vice-versa, tá entendendo? Mas eu diria assim que é vital nos tempos atuais o homem solteiro ter essa liberdade geográfica. Mas não só isso, né? Buscar um aprimoramento de novos idiomas, ler livros, pode até ser ali uma Bíblia, enfim, né? Novamente, longe de ser perfeito aqui, né, pessoal? Mas eu vejo muito hoje em dia gente, uma sociedade que aponta o dedo para ti, sendo que não é referência nenhuma, né? Não é exemplo nenhum. Enfim, muitos hoje em dia, pessoal, já venderam suas almas, né? E não querem que tu seja diferente deles, tá entendendo? Porque se tu for diferente deles, tu acaba os incomodando-os, tá entendendo? É assim que funciona, pessoal, na regra da vida. Hoje em dia, propriamente, o homem não só por ser solteiro, né, mas por conta de ter sua liberdade ali, sempre preservada, enfim, de ter sua integridade firme na rocha. Isso acaba até mesmo assustando os outros, né? Mas enfim, pessoal, sempre irão haver aqueles haters, né, que irão odiar um homem por querer propriamente buscar se valorizar, né? Porque hoje em dia o que está na moda mesmo é o homem buscar até aceitar, na verdade, buscar não, né? Mas aceitar que a sua autoestima seja quebrada, né? É isso que está na moda hoje em dia, né? Uma coisa é você valorizar a sua autoestima. Saibam diferenciar isso, hein, pessoal? Que uma coisa é você ter ali sua integridade, ter ali uma autoestima, o que é diferente de ter vaidade, né? O que significa querer ter vaidade, né, pessoal? É querer se achar melhor do que os outros, querer o tempo todo ali reconhecimento dos outros, né? Querer ter muitos amigos, né? Mas a gente sabe que hoje em dia, pessoal, o que tá na moda realmente, são as relações de uma forma, são amizades
tóxicas no sentido assim de falsidade mesmo, né? A pessoa é uma coisa na tua frente, outra coisa nos bastidores, né? E propriamente eu consigo verificar a falsidade assim de longe, pessoal. Não sei vocês, né? Mas era isso que eu tinha para dizer, pessoal. Era isso que eu tinha para dizer. E logicamente em qualquer estação, né? Tem gente que até estranha assim, por que tu tá falando isso? Porque o homem, hoje temos o Brasil é o país que tem muita gente solteira, né? Mas aí vão dizer assim, porque não tá acontecendo isso que tá falando. Tá acontecendo numa parte da sociedade. Uma parte da sociedade tende a ter esse viés contra o homem solteiro, porque ele não está sendo prisioneiro de controle, né? Um prisioneiro de um controle social, tá entendendo? E cada vez mais a gente vê agendas seguindo para frente, o que vai muito contra princípios e valores que a gente tem, né? E a gente que tem princípios e valores, a gente tende a não aceitar a modernidade, né? Se é que vocês, né? Se é que me entendem, né? Mas era isso que eu tinha para dizer, pessoal. Era isso que eu tinha para dizer. Acredito que os principais pontos já foram trazidos nesse conteúdo, né? Lembrando que deixarei na descrição links de produtos ligados à minha loja no Mercado Livre, né? Enfim, pessoal, muito barulho, né? Muito barulho aqui no Brasil. É muito difícil encontrar lugares que não tenham, que tem um silêncio assim mais aprimorado, né? Mas de qualquer forma é preciso seguir em frente com os trabalhos nos meus canais, certo? Meu Pix também tá na descrição, certo? Para quem quiser contribuir voluntariamente, certo, pessoal? Era isso que eu tinha para dizer. Valeu, até a próxima.